gente chama de milagre tudo aquilo que a gente não consegue explicar racionalmente. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês a definição de milagre do livro O 100. O livro diz que milagre é uma correção na nossa mente. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou compartilhar com vocês hoje um exercício para que a gente possa corrigir a nossa mente e se abrir para que os milagres aconteçam. Vem comigo? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Quando a gente fala de milagres, é inevitável que a gente não estabeleça aí uma conexão com uma conotação religiosa. E para algumas pessoas isso pode gerar inclusive um mal-estar, porque inconscientemente a gente acredita que se a gente não conseguiu resolver aquela situação muito complicada na vida da gente, se a gente não foi merecedor de um milagre, né? Ou porque a gente não é bom o suficiente, ou porque a gente não merece. Mas a verdade é que os milagres são criados pela nossa mente. Os milagres, eles são uma correção mental. É isso que ensina o livro Um Curso em Milagres. E o que é que precisa ser corrigido? A nossa mente, ela vai precisar de uma correção quando a gente estiver colocando o nosso foco naquilo que é falso. O que é falso? Todas as percepções que derivam do medo. Então, quando a gente olha para a situação em que a gente está, né? E a gente vê morte, a gente vê escassez financeira, a gente vê solidão, todos esses sentimentos, eles derivam do medo. E existe uma frase muito bonita, logo na abertura do livro Um Curso em Milagres, que diz assim: o oposto do amor é o medo, mas aquilo que tudo abrange não pode ter opostos. Então, se o medo não pode ser o oposto do amor, a gente só pode chegar à conclusão de que o medo não existe. O medo é uma criação da nossa mente, é um equívoco da nossa mente, é o equívoco que precisa de correção, é o equívoco que precisa ser corrigido. E por que é que a gente cria essas ilusões, né? As ilusões, elas são criadas pela nossa mente condicionada, pelo nosso ego, pela construção mental equivocada de quem a gente acredita que a gente é. E aí, a partir dessa mente egóica, né, a gente vai entender que, por exemplo, a gente precisa de um trabalho das 8 às 5, um trabalho que não nos realiza mais, um trabalho onde a gente não é remunerado como a gente queria, onde a gente não tem o tempo que a gente queria para passar com a nossa família, com os nossos amigos, a gente vai se sentir preso. Tô dando aqui só um exemplo, né, de quando a gente coloca a nossa mente no lugar errado. Outra coisa importante que o livro cita com relação a esse assunto é que a gente não consegue levar a verdade às ilusões. A gente tem que trazer as ilusões à verdade. O que é que o livro quer dizer com isso? Ele quer dizer que não adianta nada a gente continuar vivendo a nossa vida, colocando o nosso foco naquilo que é falso e rezando, pedindo, esperando que a situação vá se transformar, quando a nossa mente continua focada nas ilusões. Então, como é que a gente faz para levar as ilusões à verdade e não o contrário? Vamos voltar aqui no exemplo da situação do seu trabalho, né? Vamos supor que você está lá muito infeliz com a sua situação profissional hoje. E aí, o que é que causa essa infelicidade? É a situação em si ou é o diálogo mental que você tece em cima dela? Então, você chega em casa, né? Ou a hora que você pega o seu carro para voltar para casa, você começa na sua mente: nossa, que porcaria. De novo eu tive que aguentar aquele chefe, eu não aguento mais o meu colega que fica só falando bobagens do meu lado. E esse salário também é uma porcaria, eu não consigo realizar nada daquilo que eu quero, eu tô de saco cheio e blá, 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 blá. Aonde está o seu foco? O foco está, na verdade, você está conseguindo olhar além daquela situação, né? Você consegue olhar para o seu trabalho e perceber que existe alguma coisa para você aprender ali? Você consegue, ou pelo menos, né, olhar para o seu trabalho e pedir
para sua inteligência interior, para a inteligência que é maior do que nós, né? Para que ela esclareça aquela situação para gente. Porque se você está nesse trabalho, existe uma razão, né? Ou você continua vibrando essa mesma situação e atraindo isso para você, ou de fato, às vezes, existe alguma coisa para você aprender ali, para você crescer. Existem oportunidades ali dentro e que talvez você não esteja conseguindo enxergar, porque o seu foco está que aquilo é um problema. E aí o que vai voltar para você, com certeza, vai ser mais problema. E é isso que o livro quer dizer com a gente tem que levar as nossas ilusões até a verdade. A gente tem que pedir para que aquela situação seja reinterpretada, para que a gente consiga enxergar ela de uma forma diferente. E é a partir do enxergar de uma forma diferente que as soluções começam a aparecer. Por que é que não dá certo, né? Por que é que a gente não consegue levar a verdade até as ilusões? Porque seria o mesmo que a gente desafiar as leis da física, seria o mesmo que a gente dizer que a gente quer ver a situação alterada, a gente quer ver uma situação melhor, mas a gente mantém a nossa mente conectada com aquela frequência vibracional. A gente mantém a nossa mente na reclamação, a gente mantém a nossa mente no sentimento de inadequação, no sentimento de não ser bom o suficiente, e aí a gente espera que alguma coisa aconteça. O milagre, né, do jeito que o livro explica, ele não é mágica. O milagre é uma mudança interna que acontece, e é a partir dessa mudança interna que a gente vê a situação refletida do lado de fora. O milagre em si é essa correção mental, é a gente ser capaz de pedir para ver de uma forma diferente, né? Você não precisa nem reinterpretar, porque a mente que criou aquela situação, ela não conhece uma outra forma de ver, mas você pode pedir para a sua guiança interior, para o seu guia interior, para você olhar para essa situação de uma forma diferente e acreditar que você vai ver de forma diferente, né? Você vai se sentir diferente com relação àquela situação. O Dr. Joe Dispenza ensina a mesma coisa nos cursos dele. Ele diz que uma situação do passado reinterpretada, né, de forma que a gente se sinta diferente com relação a ela, se torna sabedoria. E quando a gente assiste a todos os vídeos, né, todos os depoimentos de transformação de pessoas que contam que viveram grandes transformações na vida delas, elas nunca contam que, um milagre aconteceu, eu tava lá muito triste, eu tava lá muito mal, mas aí, de repente, eu fiz um curso do Dr. Joe Dispenza, eu fiz uma meditação lá e, nossa, a meditação resolveu os meus problemas, aquele curso resolveu os meus problemas. Não. Nos depoimentos fica muito claro, as pessoas sempre explicam que houve uma transformação interna primeiro, né? Houve alguma coisa, alguma mudança muito forte interna primeiro. E é essa mudança interna, é esse alinhamento com uma outra situação que faz o externo mudar. Tudo isso também nada mais é do que aquela famosa frase de Jesus, quando Jesus falou assim: buscai primeiro o reino dos céus e todo o resto te será acrescentado. Eu gosto de repetir isso aqui para vocês, porque eu acho que quanto mais a gente vai martelando essas verdades na cabeça da gente, mais fácil da gente se abrir para entender como é que tudo isso funciona. O que significa o reino dos céus? Senão a nossa paz, senão o nosso alinhamento com aquilo que é verdadeiro, né? Com a nossa alegria, com a nossa tranquilidade, com a gente olhar para o mundo a partir da gratidão, a partir de uma alegria de estar vivo, de estar aqui, de estar tendo a oportunidade de viver todas as experiências que a gente vive. Então esse exercício que eu quero compartilhar com vocês, ele tem o objetivo de tirar a nossa mente que está com o foco no problema, tirar a nossa mente do foco naquilo que é e colocar o nosso foco naquilo que a gente quer que seja, né? Então, o que é que o livro Um Curso em Milagres fala a respeito desse exercício? Ele diz o seguinte: 3 vezes no dia de hoje, reserva 10 minutos aproximadamente para um momento de quietude.
em que tentarás deixar a tua fraqueza para trás. O que é essa fraqueza de que esse exercício está falando, né? A fraqueza é aquela nossa vontade de manter a nossa mente na interpretação equivocada, porque essa é a nossa zona de conforto. Isso é o que a nossa mente está treinada para fazer. Por isso que o livro chama isso de fraqueza, porque a nossa tendência é olhar para essas situações e continuar interpretando da forma como a gente aprendeu, continuar olhando para aquilo e buscar lá no nosso passado uma informação de como a gente deveria agir, que geralmente não é uma reação boa, né? É uma reação que vai manter a gente nesse ciclo negativo e assim a gente continua porque a gente está acostumado a isso. Então, por isso que o texto chama isso de fraqueza. Então, por um momento, quietude em que tentarás deixar a tua fraqueza para trás. Isso é realizado de modo muito simples, ao instruires a ti mesmo que não és um corpo. Olha só que genial! Isso aqui é um pedacinho do texto do livro Um Curso em Milagres. O que é que o Dr. Joe Dispenza explica com relação aos nossos padrões, né? Ele explica que os nossos padrões mentais repetidos, que são as nossas crenças, geram sensações e liberações de hormônios no nosso corpo. E o resultado disso é que o nosso corpo acaba dominando a nossa vida. Ao invés da gente gerenciar a nossa vida a partir da nossa mente, a gente não percebe que o nosso corpo pede pela confusão, o nosso corpo pede pela reclamação, porque ele está viciado na liberação desses hormônios do estresse. E o que fala o livro Um Curso em Milagres? Ele fala para a gente tentar estabelecer essa desconexão de a gente acreditar que a gente é só este corpo, né? Se a gente continuar acreditando que a gente é só isso aqui, aí a gente não tem saída. O que mais? A fé vai para o que tu queres, ou seja, coloca o seu foco naquilo que você quer ver realizado e não na situação atual. E instruis a tua mente de acordo com isso. A tua vontade continua sendo o seu professor. E a tua vontade tem toda a força para fazer o que ela deseja. Podes escapar do corpo, se assim escolheres. Podes experimentar a força em ti. Então, como é que eu proponho que você faça esse exercício? O livro fala em parar 3 vezes ao dia e fazer isso durante 10 minutos, né? Mas você faça o que for mais adequado para você. Se você conseguir fazer 2 vezes ao dia por 5 minutos, isso já vai ser de um ganho enorme. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fechar os seus olhos e você vai se imaginar na situação que você quer viver. Mas se imagine em primeira pessoa. Tente fazer com que o seu corpo sinta aquilo que você sentiria se a situação fosse diferente. Então, no meu exemplo, né, da situação profissional, imagine você ganhando o tanto que você gostaria de receber de remuneração, tendo o tempo livre que você gostaria de ter, trabalhando com alguma coisa que faça o seu coração vibrar e coloque o seu foco nisso durante 5 minutos. Mas preste atenção, porque não é como se você estivesse assistindo a um filme, né, e se sentindo desgostoso porque aquela situação ainda não é real. Você tem que se colocar na cena de forma que você sinta a gratidão, de forma que você sinta a alegria, como se isso já estivesse acontecendo agora. A partir dessa criação, né, quando você abrir os seus olhos, se você estiver se sentindo bem, se você estiver se sentindo inspirado, se você estiver se sentindo grato, você vai perceber que você fez esse exercício da maneira correta. Se você continuar se sentindo angustiado, insista, feche novamente os seus olhos, volte para aquela situação até que você consiga verdadeiramente se conectar com ela. Quando a gente faz esse exercício, né, a gente não está criando nada, porque a situação que você deseja experimentar, ela já existe de alguma forma em alguma outra realidade. O que você está fazendo é sintonizar aquela realidade
com o seu momento atual, para que isso crie realidade na sua vida. Então é isso. Eu espero que vocês se animem em praticar, em colocar na prática esse exercício na vida de vocês e que vocês compartilhem comigo os resultados. Me conta aqui nos comentários se você fez o exercício e como é que você se sentiu, né? Não precisa ser necessariamente o resultado materializado, porque a gente tem que ter paciência com isso, né? A gente vai construindo isso, a gente não muda a nossa vida do dia para a noite, ou pelo menos esse não é o padrão, né? Mas deixa aqui nos comentários para mim, como é que você se sentiu? Você conseguiu se sintonizar com essa situação que você quer viver? Ou se você teve alguma dificuldade, coloca aqui para mim também nos comentários e a gente conversa, tá bom? É isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar aí o seu curtir. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!